E aí, Lu, explica para a nossa audiência essa questão de regras para esse período eleitoral. O que, que pode, o que não pode. A gente vê tanta coisa, tem aplicativo agora para quem quer denunciar, que viu alguma postura que considera que não seja adequada. O que, que pode e o que não pode nesse período? Vamos lá, agora começamos aqui a campanha eleitoral desde o dia 16 agora de agosto. Os candidatos e candidatas já vão para a arena política ali poder pedir votos, que até então não podia pedir votos. É. Mas temos algumas regras exatamente para evitar o uso excessivo do dinheiro, uma compra de votos. Então nós vamos aqui sintetizar o que, que pode e o que, que não pode. Por exemplo, eu posso fazer propaganda na internet. Eu posso, inclusive, impulsionar pelas plataformas que estão registradas na internet. Mas muito cuidado com esse impulsionamento, porque ele só pode ser feito pelo candidato ou candidata, por partido político, por federação ou coligação. Então, nós temos aqui, a título de exemplo, um candidato lá na Prefeitura de São Paulo, coach, que fez o impulsionamento na rede dele. Ele, candidato, poderia fazer, mas também na rede do sócio. Você não pode, como apoiador, fazer esse impulsionamento. Então, ali, aliás, esse exemplo ali tem vários casos que a gente poderia falar num só candidato que não pode ser feito. Mas, por exemplo, você também não pode distribuir brindes como camiseta, boné. Isso não pode configurar crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio, pode configurar, inclusive, um abuso do poder econômico. Posso usar bandeiras, a gente já viu agora, já está andando em Belo Horizonte, você consegue ver ali já as bandeiras de candidatos. Pode sim, desde que não atrapalhe a circulação dos pedestres. Eu posso fazer carreata, já posso fazer passeata. Então, você já pode colocar o bloco na rua. Antonelli, Carol? A gente falou disso mais cedo aqui. Antigamente, eu lembro, a gente tinha que ficar ali desviando de cavaletes, era uma confusão danada, colocava pedestre em risco, tinha que desviar para a rua. Ô, Lu, e a gente também tem que sempre, eu falei mais cedo aqui, a gente precisa conhecer o que pode e o que não pode, precisa conhecer as regras até para a gente fiscalizar, né? O que mais os candidatos fazem aí que a gente acha até muito normal, essa coisa de santinho na rua, aquele candidato que no dia da eleição ali espalha um monte de santinho, mas que a gente deve ficar atento porque não dá para tolerar e tá fora da regra, né? Isso pode? Acho que não pode mais, Essa né? não pode. Então vamos lá. Vamos responder primeiro, Antonella, a pergunta da Carol. O sujão. Gente, candidato ou candidata, sujões, não vote. Se sujou sua rua, presta atenção, porque se a pessoa faz isso, não pode fazer, principalmente ali na véspera da eleição, joga, derrama aqueles santinhos na porta ali da sua sessão de votação. O caso é para você evitar, exatamente não votar nessa pessoa. Antonelli deu exemplo, showmício. Não pode ter showmício, eu não posso, porque senão isso desequilibra a disputa eleitoral. Se eu tiver condição de chamar um cantor ou uma cantora super famosa, imagina, eu vou pagar os honorários, né, o cachê cobrado pelo aquele cantor, e a outra pessoa que não tem condição de pagar, ela vai ficar desnivelada, e nós temos que ter uma igualdade entre essas candidaturas. Novidade agora também para essas eleições, já que nós estamos tendo ali uma propaganda massiva pela internet, é o uso da inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamentou esse uso da IA nas eleições, mas você tem que deixar claro que é o uso da inteligência artificial, é vedado o uso da deepfake, você não pode, e muito menos usar a propaganda da internet para fazer a propaganda negativa, para depreciar um candidato, ou uma outra candidatura, ou um partido político. E é algo que a gente tem que sempre ter em mente, desde 2021, que violência política de gênero é crime. Falando aqui, Carol, falando para as candidatas, violência política tem que ser denunciada, é crime, e nós temos que coibir essa prática tão naturalizada durante as campanhas eleitorais. Ô, Lu, a gente tá com o tempo contadinho aqui, mas vale uma pergunta aqui do nosso ouvinte, mandou pra gente, o Rogério falou, pergunta pra Luciana, se as bandeiras não podem atrapalhar os pedestres, por que as carreatas podem atrapalhar o trânsito?
Mas bom, a carreata é permitida, igual uma passeata é, e aquela questão momentânea ali de você ter aquele, vamos dizer, aquele tumulto no seu trânsito ali, né? A gente está dirigindo, você fala, nossa, tem que esperar a carreata passar. Mas é um ato lícito de campanha, você pode sim fazer carreatas. E as bandeiras, vamos pensar a dimensão de uma rua, de uma avenida, e você tem as bandeiras que são bandeiras móveis. Então, e um passeio é desse tamanho. A rua você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Agora, a bandeira, desde que seja móvel. E a carreata, carros, a pessoa numa passeata, que ele também é móvel, se você tem a mobilidade ali. Então, por isso são incômodos, porém são incômodos temporários com um propósito, que você, eleitor, eleitora, saiba ali quem são os seus candidatos para que você tenha um voto consciente no dia 6 de outubro. É isso, lembra do incômodo provocado durante a campanha na hora de votar lá no dia 3 de outubro. Exatamente, né? Lembra desse incômodo? Incomodou? Fez algo ilícito? Fiscalize. Você, eleitor, eleitora, é o melhor personagem nesse processo político eleitoral para exatamente fiscalizar e escolher bem em quem você vai votar. Doutora Luciana Nepomuceno com a gente aqui no Central 98. Lu, bom dia para você, boa semana, viu?